Muito bem. Não confundir a AGM, ou a árvore geradora de custo mínimo, com árvore de distâncias. Então, muita gente faz essa confusão, tá, na hora de fazer os exercícios. Então, só para tomar cuidado aqui. Por quê? Vamos pegar esse gráfico como exemplo. Tá? Se eu pegar esse grafo aqui e tentar obter, através, por exemplo, do algoritmo de Dijkstra, tá? A árvore de caminho mais curto, pegando como vértice original, vértice 1, tá? Então eu posso obter aqui facilmente, a gente já viu como é que isso é feito, né? A árvore de caminho mais curto. Vejam que para obter a árvore de caminho mais curto, eu preciso necessariamente especificar o vértice de origem ou o vértice de destino, tá? Se esse ponto 1, por exemplo, fosse alguém esperando o Uber, né? E todos os outros nós representassem táxis, né, ou carros de Uber espalhados pela cidade, tá? Aí eu poderia fazer, usar o vértice 1 como sendo origem, mas na verdade ele é o destino, né? Ele é o destino dos táxis, né? Mas eu resolvo ele de trás para frente. Então, nesse caso aqui, para obter a árvore de distância, eu preciso ter ou vértice de origem ou vértice de destino. Tá? Eu tenho que ter essa referência. E a partir desse vértice, eu obtenho a menor distância dele até todos os outros. Tá? A AGM, então aqui eu tenho a árvore de distâncias para a origem 1. Se eu especificar uma outra origem, eu vou ter uma outra árvore de distância diferente. Tá certo? Na AGM não. A AGM quer obter simplesmente a interligação de todos eles. Então, eu não tenho origem, tá certo? Nem destino. Eu tenho simplesmente a interligação de todos os nós usando a menor soma das distâncias possível. Então, a menor soma dos custos possível. Né? Então, quando a gente usa esse termo, né, soma das distâncias, muitas pessoas confundem com distância percorrida, com fluxo, com caminho, com caminhamento dentro do grafo. Tá? Na AGM, eu não tenho caminhamento do grafo, eu tenho simplesmente interligação. Tá? Então vejam aqui que a minha árvore geradora de custo mínimo desse grafo aqui é diferente da árvore de distância quando o vértice de origem é 1. Tá? Eu posso ter a AGM igual à árvore de distância. Pode coincidir essa solução. Tá? Mas a natureza do problema é completamente diferente. Então, não confundir. Muito bem. A gente tem alguns algoritmos clássicos para obtenção desse problema, para obtenção da solução ótima. Existem outros algoritmos também, tá? Eu vou citar só os clássicos aqui, os mais antigos, que são algoritmos muito simples, muito fáceis de implementar e muito eficientes. Tá? Todos eles bastante antigos. O algoritmo de Borufka, o de Kruskal e o de Prim. Tá? Então, Borufka foi um matemático tcheco, tá? Ele publicou esse algoritmo em 1926, depois esse algoritmo foi redescoberto por outras pessoas, né? Então, ele trabalhava para uma empresa de fornecimento de energia elétrica na Morávia e, olhando para esse problema de interligação de torres de eletricidade, ele criou esse algoritmo naquela época. Essa publicação dele, enfim, na publicação local, vocês imaginem, em 1926, né, praticamente não existia divulgação, né, dessas publicações. Então, depois, outros cientistas acabaram republicando o trabalho, o mesmo algoritmo, redescobrindo o mesmo algoritmo. Tá? Isso acontece, ou acontecia bastante, né, no passado, quando a gente tinha essa falta, né, de
interligação, né, ou interação entre os cientistas. Kruskal depois criou um outro algoritmo em 1956. Tá? Kruskal foi um matemático, estatístico e cientista da computação e psicometrista. Tá? Psicometrista é um cientista que lida com medidas psicológicas. Né? Americano, tá? de família judia, faleceu em 2010, já bem velhinho. Prim também criou um outro algoritmo bastante conhecido. Tá? Na verdade, esse algoritmo não foi criado por Prim. Ele foi primeiro descoberto por Jarnik, que também foi um matemático tcheco, tá? Em 1930, então pouco depois de Borufka. Mas esse algoritmo ficou escondido, né? E depois Prim, tanto Prim como também o matemático Dijkstra, né, que criou o caminho mais curto, eles redescobriram esse algoritmo de Prim, de Jarnik, né, em 57, 59, parece. Tá? Mas, enfim, esse algoritmo é conhecido hoje, mais conhecido como algoritmo de Prim do que como algoritmo de Jarnik. Tá? Então, Prim, um engenheiro matemático e cientista da computação americano, também faleceu em 2009, já bem velhinho. Tá? São os três algoritmos talvez mais conhecidos, clássicos e muito, muito simples de implementar e entender. Desses três, a gente vai ficar só com o algoritmo de Kruskal. Tá? Eu considero o algoritmo de Kruskal talvez o mais fácil deles, o mais simples de entender. Todos eles são algoritmos gulosos, tá? E, embora sejam gulosos, eles obtêm a solução ótima. E cada um deles é mais ou menos eficiente do que o outro, dependendo das características do grafo. Então, se o grafo tem mais arestas ou menos arestas, isso vai determinar a eficiência desses algoritmos. Então, vamos dar uma olhada no algoritmo de Kruskal. Ele vai funcionar da seguinte forma. Tá? Eu vou pegar as minhas arestas e vou listar essas arestas do menor para o maior custo. Tá? Então está aqui, né, a aresta mais barata, vamos dizer assim, é a 3,9, tá, com custo de 2, depois vem a 1,2 com custo de 3 e assim por diante. Então eu listo essas arestas, tá, em ordem, a gente chama ordem não decrescente, tá certo? Porque eu posso ter empates. Mas enfim, só para não complicar, eu listo do menor para o maior. Né? E se tiver empate, não importa a ordem que eu pegar. Tá? Posso pegar qualquer um, em qualquer ordem, não vai fazer diferença. Né? E aí eu vou pegando essas arestas do menor para o maior e tentando criar uma árvore com ela. Tá? Seguindo essa ordem, a gente constrói a árvore geradora de custo mínimo. Tá? Então, pego primeiro esse aqui, tá? O 3,9, ligo os dois. Tá? Depois vou pegar a outra aresta, que é 1,2, faço essa ligação também. Tá? A próxima é a 3,6, está aqui 3,6, tá? Faço essa ligação também. Tá? Depois vai ser essa daqui, 6,7, faço essa ligação também. Tá? Depois da 6,7, a próxima vai ser a 7,9. Tá? Só que se eu fizer a ligação da 7 com a 9, eu crio um ciclo. Tá? Lembram que a árvore é um grafo conexo e sem ciclos. Então, eu não posso ter ciclo. Então, se essa ligação cria um ciclo, eu simplesmente ignoro. Tá? E passo para o próximo. O próximo vai ser o 8,9. Tá? Faço essa ligação. Depois eu tenho o 3,4. Faço a ligação. Se a ligação feita não criar ciclo, eu mantenho. Tá? A próxima vai ser aqui a 2,3. Ligo. Tá? Então, até agora eu tenho isso aqui. Ó. Tá? Eu tenho essas ligações. Vejam que, vamos ver aqui, ó, o 5 ainda não foi ligado, mas todos os outros já foram, né? 1, 2, 3,
4, 5 ainda não, 6, 7, 8, 9, só falta o 5, tá certo? E aqui em cima mostra que o 7, 9 ele foi percorrido, mas eu desconsiderei porque forma um ciclo. Tá? O próximo vai ser um 8. Um 8 eu também desconsidero porque forma um ciclo. Tá? Então abandono, jogo fora. E depois eu tenho esse daqui, ó, tá? Do 4 para o 5. Do 4 para o 5, ligo. Nesse momento eu tenho todos os vértices interligados. A hora que eu interligo todos eles, eu posso parar. Tá? Não preciso olhar o resto das arestas, porque invariavelmente a ligação de qualquer um deles vai formar um ciclo. Tá? Se eu pegar uma árvore, qualquer aresta que eu acrescentar, eu formo um ciclo. Então, paro por aqui. Tá? Custo total, 45, vai ser a soma dessas arestas todas. Essa, então, é uma árvore geradora de custo mínimo daquele grafo ali. Tá? Bastante simples. Eu poderia ter empates, tá? Formando mais de uma solução ótima, não teria problema. Tá? Se eu tiver empate, eu pego um deles e sigo adiante. Tá? O que importa aqui para mim é obter uma árvore geradora de custo mínimo. Tá? Então eu tenho aqui a ordem de inserção das arestas lá na árvore, aqui, só para efeito de curiosidade. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Tá? Eu gosto de fazer dessa forma aqui, eu gosto de pegar o grafo, desenho só os nós, tá? Só os vértices, e vou acrescentando aqui as arestas da menor para maior. Tá? Então, pegando esse grafo aqui, a menor aresta que eu tenho vai ser essa daqui, 4. Tá? Não tem mais nenhuma valendo 4, essa aresta eu insiro lá. Tá? Pego a próxima, tem outra de 4 aqui também, tá vendo? Então tem outra de 4 aqui também, insiro. Tá? Outra aresta, 5. Tá? Então a próxima é 5, eu tenho várias aqui de 5, tá? Não importa, eu posso pegar qualquer uma delas em qualquer ordem, não faz a menor diferença. Tá? Então essa daqui de 5, insiro. Não forma um ciclo. A próxima aqui de 5, também posso inserir, porque não forma ciclo. Essa daqui de H para E, de H para E também eu posso colocar. Tá? O próximo vai ser aqui valendo 6, liga o C com D também eu posso colocar. O próximo vai ser esse 6 aqui de H para F também posso colocar. O próximo vai ser esse daqui, vejam que essa aresta aqui é o de E para L, tá? Porque aqui ela está pertinho desse outro aqui, mas o outro é de F para L, que é o valendo 4. Tá? Então, esse daqui é o de E para L. Vejam que de E para L, se eu acrescentar, tá? Se eu acrescentar, vai formar um ciclo. Né? Então, eu não posso acrescentar, abandono. Próximo, de G para D eu posso colocar. Próximo, o próximo é de C para L, tá? Então, de C para L também posso colocar, tudo bem. Próximo, tem um de 7 aqui também que liga G e L, tá? Se eu ligar o G com L, vejam que eu vou formar um ciclo, tá? Eu vou fechar essa parte aqui, então eu não posso colocar, abandono. O próximo vai ser esse aqui, valendo 8 de I para B. Vamos ver, de I para B posso colocar também, tudo bem? Tá? Vejam que dos nós todos, tá? O único que está desconectado do resto é o J. Né? O J. Tá? Então, posso vir aqui direto, né, para o J. E a menor aresta que liga J ao resto é essa daqui, e faço essa ligação. Pronto, acabou. Está todo mundo interconectado. Eu tenho, então, um grafo conexo, sem ciclos. Então, eu tenho uma árvore. Tá? E essa árvore é uma árvore geradora, porque contém todos os nós do vértice original. E ela é de custo mínimo. Então, a AGM
aqui vale 65. Tá? Algoritmo guloso, extremamente simples. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? São duas coisas. Primeiro, não posso ter ciclos. Tá? Então, se você formou ciclo, não é uma árvore geradora, errou. Tá? E segundo, na hora de escolher as arestas, tá? Eu tenho que tomar cuidado para não pular nenhuma delas. Tá? Se eu esquecer alguma mais barata lá no meio, tá? Eu posso pegar depois uma maior e aí eu perco, eu posso ter uma resposta errada também, tá? Tendo uma árvore geradora que não é de custo mínimo. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? Para seguir sempre do menor para o maior, sem esquecer de nenhum deles, tá certo? Tomando cuidado com isso, o algoritmo funciona, extremamente simples. Os outros dois também, o de Boruvka e de Prim, também são bastante simples. Tá? A gente vai ficar só com esse, que eu acho que é o mais simples deles, e tá aí. Tá? Então, resumo, a gente viu o problema da árvore geradora de custo mínimo. Existe modelagem matemática para esse problema, tá? Mas eu não mostrei aqui, porque o modelo matemático ele é impraticável. Tá? Ele fica exorbitantemente grande e ele é impraticável. Ninguém nem pensa em usar modelo matemático para esse problema. Do contrário dos outros problemas que a gente viu, né? de fluxo, de custo mínimo, de transporte, designação e caminho mais curto. Tá? Naqueles problemas lá, embora tivessem algoritmos mais simples e mais eficientes, né, para resolver, dava para resolver com modelagem também, relaxando as restrições de integralidade e resolvendo problemas bem grandes com ele, com a modelagem. Tá? Esse aqui não. Esse aqui não dá para usar a modelagem. Tá? A não ser que seja um probleminha bem pequenininho, mas ninguém pensa em usar isso. Então, a gente viu alguns algoritmos para resolver, e em especial o algoritmo de Kruskal, a gente viu com detalhes, bastante simples, muito eficiente. Tá bom? Em seguida a gente vai ter um outro problema aqui, tá? Que é o problema de fluxo máximo, e aí vocês vão fazer depois uma lista de exercícios com os dois.